Sim, Joaquim, você tinha mandado um e-mail, eu não consegui responder. Como é que vai ser a revisão? Vocês, eu me confirme, mas eu imagino que isso deve estar funcionando, porque a gente já fazia isso no passado. Vocês devem ter recebido as respostas quando vocês voltam ao questionário, né, depois que encerrou a atividade. Quando vocês voltam ao questionário, vocês conseguem ver se vocês acertaram ou não e a resposta esperada, certo? Todos conseguem ver? Aí, qual é a ideia? Vamos considerar que essa atividade é como se fosse a lista de exercícios. Então, a gente vai buscar resolver para encontrar aquela resposta correta. Né? E aí, eu sei que vai ser pode ser que seja, não é direto, mas você tendo a resposta correta, você tem dá uma revisada nas aulas, ver se teve algum erro conceitual que você fez, ou que houve algum erro de conta que você não conseguiu chegar na resposta correta. A gente imagina, né, a gente fez bastante teste nesse gabarito antes de fazer a prova, né, então a gente imagina que não tem erro, mas dá uma verificada. E aí, com base nisso, aí você já sabe onde houve o erro. E aí, qual é a ideia? Mostra para a gente, então, quer dizer, no caso da gente, quando a gente fazia avaliação presencial, era uma coisa mais solta, né? Mas, nesse caso, coloca no diálogo, coloca a foto da resolução, a resolução que você fez na prova, a gente já tem. Mas aí você pode usar a nova solução que você fez para dizer, ó, é aqui que, esse trecho aqui está diferente do que eu enviei, né? E aí, aqui é que estava o erro. Se eu não tivesse cometido esse erro, eu tinha chegado na resposta certa. E aí, esse que vai ser o seu argumento para que a gente possa, no caso, dar uma nota parcial, né? A não ser que tenha sido um erro, assim, um erro de um problema do sistema, né? Que você escreveu, você mostra, ó, eu tinha feito certinho na original que eu mandei, só que na hora de escrever eu digitei errado. Alguma coisa pode acontecer. Aí, nesse caso, a gente dá o total. Mas se foi algum erro realmente que o final, né, não ficou aquilo que estava lá na resposta, aí você coloca e isso vai ser o seu argumento. Aí, com base no argumento, a gente já tem critérios para a gente dar a parcial da questão. Mesmo com a resposta, eu já estou com dificuldades. Infelizmente, não, Joaquim. A gente pede para vocês ir mais um pouquinho, dar uma revisada, pega as aulas e tal, e dá uma olhada. Pode ser, eventualmente, até que o seu gabarito, a gente tem, né, a gente verifica as variações, pode ser que o seu não tenha o gabarito, eventualmente, não é impossível, né? Existe uma chance pequena do gabarito tá errado. Aí você mostra, olha, insisti, e não deu jeito de dar a resposta diferente. Agora, o conceito, todos os conceitos que estavam ali, a gente não colocou nada que não tivesse. Então, sempre tem um trechinho, a gente deve ter 3 aulas, eu acho, gravadas, né? Então, vê o trechinho, alguma coisa conceitual que a gente passou, pode olhar inclusive pode olhar nessa aula, pode olhar na outra, vai que em algum outro ficou mais enfatizado, e dá uma olhada se teve algum erro de conceito que você cometeu. Porque não teve, essa atividade não tinha nada de coisas que a gente, não tinha nada de desafio que a gente não tinha colocado na aula. Dá uma pensada, dá uma verificada, dá uma pesquisada, para ver onde foi o problema. Então, a revisão é esse desafio. A gente vai fazer, Murilo, depois da revisão, a gente vai fazer a gente está com a resolução manual, né, a gente tem uma resolução, né, manuscrita, mas também a gente tem um monitor, pode ser que ele faça um vídeo para a gente também, isso é possível. Depois da revisão, a gente vai ter. Mas é que é o seguinte, para a revisão, como a revisão faz parte da atividade, a gente não pode direcionar, né? Então, nem a gente, nem o monitor pode direcionar, certo? Mas fiquem tranquilos, a gente, não sei se a gente tem, né? Eu não sei para quando é o prazo, acho que é início da semana que vem, tem que dar uma verificada na mensagem que o Giovanni passou, e dá. Tinha uma pergunta do Enzo, que eu li, ele apagou, e eu não me lembro da atividade só para sexta. Passar a fazer atividade na sexta, no lugar da terça. Vou levar essa questão, João. Eu peço para você não tirar essa pergunta, né? Eu vou dar um curtir aqui, curtir a sua resposta, eu peço para você não tirar, que aí eu já deixo marcadinho, tá bom?
a gente vai verificar essa possibilidade também. Vou passar tudo para sexta-feira. Agora, tinha a pergunta do Enzo, que eu não me lembro se ele já tinha respondida. Ficou na minha cabeça, mas eu não me lembro mais qual era. Professora, ele fez no chat. Mas acho que ele fez aqui também. Acho que ele fez aqui também. Sim, a pessoa com quem o diálogo tem que ser feito, qualquer professor. Porque o Moodle exige que tenha só um professor, e ponha um, mas, na verdade, os professores conseguem verificar, então, se pode mandar para qualquer um dos 4. Aí, porque a gente vai meio que dividir o trabalho. Então, não necessariamente a pessoa que responder vai ser para quem você direcionou, porque todos têm acesso. Só que o Moodle exige, realmente, que tenha alguém. Tudo bem, pessoal? Então, é isso, é a primeira atividade, lembra que tem 8 atividades e tal, então, dilui bastante, né? E acho que tem uma regra de eliminação, tem que confirmar, na aula inaugural deve ter dizendo, talvez parece que elimina uma delas e tal. A ideia é eliminar, assim, para você evitar de não ter substitutiva, né? Mas, de qualquer forma, se a nota não for, mas a revisão, né, se vocês tinham um conceito, e vocês conseguiram desenvolver e colocaram esse desenvolvimento submeteram, né, o arquivo, o rascunho ou o script de vocês juntos, provavelmente vocês vão conseguir alguma coisa. Dependendo do quanto vocês avançarem. Tudo bem? Bom, pessoal, então eu queria passar, porque a gente vai ter outra atividade, inicialmente está para daqui a 2 aulas, a gente tem 2 aulas antes da próxima atividade, a gente vai verificar aqui a possibilidade de passar. Eu imagino que é para vocês, eu imagino que vocês que estão propondo isso é para evitar ter aula logo em seguida, né? Se alguém tiver alguma coisa contra, também fala, mas a gente vai tentar, sim, verificar essa possibilidade. Ruim é que eu também tenho que combinar com os professores anteriores, mas a gente não tem tido grandes problemas, né, também, se a aula anterior estiver terminando, né, para a gente não perder o tempo, né. Mas é possível, sim. Então, eu gostaria de passar, então, a gente tem planejado para essas 2 aulas, a gente começar a falar de circuitos trifásicos. Então, circuitos trifásicos a gente... daqui para frente, a gente vai falar sempre em circuitos trifásicos, então a gente gostaria, né, tá no programa, que hoje é o dia da gente introduzir o assunto. Como é muito rápido, provavelmente, eu vou começar, já preparei também um material para a aula que estava previsto para o dia 4, que aí a gente fica com um pouco mais de tranquilidade para ver as dúvidas. Então, essa primeira aula, como sempre, eu faço antes, alguém pediu, acho que foi o Enzo também, que eu colocasse antes, mas eu estou colocando antes, assim, bem no início da aula. Então, está lá no Moodle, se vocês forem na aba Circuitos Trifásicos, então vai ter um PDF, 2 PDFs, né, mas tem um que é formato de apresentação bonitinho e outro que são as anotações. Eu vou começar pelo PDF, né, mas aí a gente vai fazendo aos pouquinhos, e pode ser que eu mescle esse PDF com as anotações. É que circuitos trifásicos é um assunto ele é tão sistemático, e assim, é basicamente uma organização muito bem feita de circuitos monofásicos, que é bem legal, assim, eu acho melhor apresentar ele numa apresentação mesmo, né? Mas a gente não vai fazer com pressa. Então, eu vou abrir essa apresentação aqui, espero que eu tenha fácil, e vou dividir a minha tela. Só para eu abrir aqui rapidinho, porque eu submeti lá, mas eu acho que eu não estava com ela aberta aqui. Então, vamos lá. Google Drive. Não, não é no Drive. Vamos ver. Então, eu tenho uma apresentação aqui que é meio grande, a gente não vai passar por todas elas hoje, né? Ela é do assunto inteiro. E como é circuitos trifásicos, e a gente vai falar inicialmente de circuitos equilibrados, elas são 45 apresentações, mas a gente vai falar de algumas poucas, apesar que você vai ver que é muita figura. Então, vamos apresentar a tela inteira, a tela 2, compartilhar, e aí, vou trazer ela para cá, e perguntas.
Ok. Então, eu imagino que vocês estão vendo, né, por exemplo, vou até botar na visualização melhor. Modo de leitura. Modo de tela cheia, modo de leitura. Então, a gente vai começar a falar dos conceitos de circuitos trifásicos equilibrados. Depois a gente vai passar para desequilibrados, previsão de fazer isso depois da avaliação 2. Então, lá para o dia 11 de maio, a gente vai falar sobre desequilibrados. Então, esses circuitos trifásicos equilibrados é um assunto que a gente trata, é fundamental para o conhecimento de engenheiros, e, inclusive, engenheiros não eletricistas. Por quê? O fornecimento de energia, a partir de um determinado volume, eu tenho uma dúvida, se eu tiver errado mais de uma questão, cria um diálogo no Mola Paco, faz um só, Joaquim. Pode fazer um só. Depois você tem até, eu acho que depois que você abre, não sei se você tem como acrescentar, mas pode fazer um só. Até porque é um problema só, né? Tinha várias perguntas em cima. Então, quando a gente começa a trabalhar com fornecimento de energia, geração, fornecimento e consumo de energia a partir de um certo volume, né? Então, a partir de um certo volume é um conjunto grande, sei lá, uma quadra de uma quadra residencial, um condomínio, um comércio, um supermercado. Então, aqui ela já tem um pouco mais de volume, você é mais interessante do ponto de vista de instalação e de simplicidade de alguns equipamentos, é melhor você fornecer no modo trifásico. Então, vamos explicar o que exatamente significa. Então, tem as vantagens aqui, espero que vocês estejam vendo aí, né? Está aqui mostrando que eu estou apresentando, né? Deixa eu ver, imagino que sim. Vou ver aqui a minha tela, eu e a minha apresentação. Não consigo ver, mas se vocês não estiverem vendo, vocês clicam aí. Então, obrigada, Enzo. Então, as vantagens, a gente relaciona aqui, mas depois a gente pode... Deixa eu tirar aqui minha câmera, porque eu acho que na gravação não fica legal. Fica a tela maior no YouTube. Então, as vantagens são, primeiro, eles são adequados para a geração e consumo de potências elevadas e para transporte também, pela rede, a economia em relação ao volume de geradores e custos de condutores. Então, vocês vão ver a construção de máquinas, né, na parte de conversão, então, tanto da parte de geradores, né, quanto da parte de motores, vocês vão ver que é mais fácil, né, o movimento de sistemas trifásicos, e, né, então, tanto é questão de simplicidade no projeto, como também, né, economia proporcional. Porque se você, uma maneira de você movimentar o triplo da potência, sem necessariamente aumentar em 3 vezes a construção do equipamento, nem da rede. Então, o que significa um sistema trifásico? É um sistema alternado, então, um sistema de corrente alternado, como vocês conhecem, mas daqui para frente, o sistema alternado que vocês conhecem vai se chamar monofásico, então, tudo que vocês viram em circuitos 2 vai ser considerado monofásico. E o que é o trifásico? É um sistema de tensões e de correntes, mas a gente vai usar aqui a definição baseada em tensão, no qual as tensões nos terminais dos geradores, mas nos terminais da carga, nos terminais da linha também vai ser, mas a gente vai pensar que a geração de energia já começa trifásica. Então, ela pode ser descrita na seguinte forma. Então, essa primeira aqui é a que vocês já conheciam, que é a tensão no tempo vai ser um certo valor de pico multiplicado por um cosseno de uma frequência no tempo e com uma certa defasagem θ, né, que depende do referencial que eu uso para o instante t igual a 0. Isso é o que vocês já tinham. No sistema trifásico, eu vou ter mais 2, que são 3 fases, não serão 3 tensões,
que tem uma formação muito parecida. Ela vai ter o mesmo pico, a mesma frequência, e a defasagem vai ser tal que eu consiga dividir o período da primeira tensão, o período que representa 2 π radianos ou 360 graus, eu vou dividir em 3 partes iguais. Então, eu vou ter diferenças em relação à fase original de mais ou menos 120. Ou eu poderia pensar em mais 120 ou mais 240 graus, né, em termos de graus. Mas eu pensar que 240 graus, ele vai ter o cosseno igual a menos 120, então a gente prefere representar a tensão como sendo a tensão, ou a fase de uma tensão original, a fase da segunda tensão vai ser a original menos 120, e a fase da terceira tensão vai ser a fase original mais 120, que é equivalente a ser mais 240 mais 120. O sistema trifásico tem esses valores, tem simplesmente 3 tensões dessa forma. Eu poderia, a diferença entre eles é sempre 120 graus. Então, é arbitrário saber qual é a tensão que eu considero primeiro, em segundo ou em terceiro lugar. O que importa é, quando eu desenho essas tensões, então, se eu desejar que a minha tensão V1 seja essa em azul, ela vai estar representada aqui. Então, se eu disser que a minha tensão é essa aqui, é a V1, a vermelha é uma tensão que está atrasada de 120 graus, porque o pico ocorre um tempo depois. Então, ela está atrasada. Então, deveria ser a tensão V2. E aí, a que sobrou foi a tensão V3, que é essa aqui, que é a verde, que está adiantada, porque o pico ocorreu antes. Então, se ela está adiantada, ela tem essa defasagem aqui do θ original mais 120 graus. A gente vai ver que essa escolha, ela é arbitrária, né? Mas ela precisa ser conhecida. Qual foi a que eu escolhi? Então, isso é o que se chama circuito, isso é o que se chama de sistema de tensão trifásico simétrico, se todas essas regras forem obedecidas. Um sistema trifásico assimétrico, ele é um sistema que vai ter a mesma frequência, né, até aí a frequência é igual, mas eu ou posso não ter os valores de pico iguais, ou posso ter uma defasagem que não é bem 120 graus. Então, ele passa a ser um sistema trifásico qualquer. A gente só considera esse sistema assimétrico se eu tiver uma condição anormal no meu sistema. Para a maior parte dos estudos, eu vou considerar que ele é assimétrico, que ele é simétrico. Se eu não disser nada, ele é simétrico. E a gente vai trabalhar por ele por bastante tempo, sempre considerando simétrico. Bom, nesse caso, como aqui a gente falou da origem, né, em termos de gerador, da origem das tensões, né, eu tenho que ter todo um sistema, a fonte é trifásica, então, eu preciso ter uma rede trifásica e uma carga trifásica. Então, o que seria uma carga trifásica? Então, eu representando a carga como esse retângulozinho, né, pensando que ela pode ser de impedância constante, de potência constante, de corrente constante, mas o elemento de carga, sendo trifásico, ou seja, ele vai ser alimentado por 3 terminais, que a gente não desenhou aqui, mas cada uma dessas tensões vai estar disponível em um certo terminal, então vou ter pelo menos 3 terminais distintos. Então, se eu tenho 3 terminais distintos, eu tenho 2 formas de conectar. Aqui eu desenhei 4, né, mas na verdade são basicamente 2. Eu tenho 2 formas de conectar uma carga trifásica
a fonte ou a rede, né? Diretamente à fonte ou por meio da rede. Então, eu preciso de uma carga que tenha 3 terminais, né? Então, eu posso ter as três cargas ligadas dessa forma, que a gente chama de ligação estrela, ou seja, um terminal comum é ligado junto, né? Um terminal é ligado junto de cada carga, e o outro terminal fica disponível para ser ligado à fonte ou à rede. Esse segundo desenho aqui, ele é igual eletricamente ao primeiro, só que eu desenho as cargas retas, né? Eu gosto mais de desenhar dessa forma, né? Eu consigo fazer um desenho mais simétrico, né? Mas eletricamente é igual. Uma outra forma de eu conectar as cargas é ligar os seus terminais 2 a 2. Então, cada um desses retângulos é um tipo de é uma carga, né? E eu posso ligar 2 a 2 nos terminais que venham da fonte ou da rede. Então, tem 3 terminais disponíveis e eu posso fazer essa ligação chamada de triângulo ou delta, por motivos óbvios, né? Dessa forma aqui fica bonitinho um delta. Mas eu também posso desenhar esse delta considerando as cargas na vertical. Fica mais fácil de eu fazer o desenho. Mas eletricamente é equivalente. Tudo bem? Olha aqui o chat. Dúvidas? Tem dúvidas? Beleza. Então, a gente vai mencionar isso mais para frente, eu vou colocar apenas como introdução, que eu posso também, assim como no sistema de geração eu tenho simétrica ou assimétrica, né? A fonte trifásica pode ser simétrica ou assimétrica, as cargas também podem ser equilibrada ou desequilibrada. A gente não vai tratar de carga essa aula, mas a gente vai começar falando das cargas equilibradas. Se elas forem impedância, que até eu coloquei aqui, né? Se for impedância complexa, ou impedância constante, ela vai ser 3 impedâncias iguais. Mas, vou até criar um item aqui a mais nesse slide, que se ela for de potência constante, ela vai ter uma potência nominal constante e uma tensão nominal constante igual nas 3 fases. E se ela for corrente constante, da mesma forma, ela vai ter os mesmos valores nominais. Elas se comportam, são 3 cargas de comportamento idêntico. E se for desequilibrada, é que ela não tem um comportamento idêntico. Eventualmente, uma das cargas pode até não existir, né? Ser retirada do modelo, né? Mas que a gente vai tratar isso depois. E a gente já falou de fonte, já falou de carga, no meio costuma haver a rede. A rede tem até uma apresentação mais de anotação, né, para mostrar para vocês. Então, o que é a rede? A rede é simplesmente o que liga a fonte à carga, e se a fonte e a carga forem trifásicas, há 3 terminais na fonte, onde vão estar disponíveis as 3 tensões, com defasagem de 120 graus. Eu preciso de 3 condutores para interligar com a carga, que também tem 3 terminais. E aí eu vou ter uma rede trifásica. Diferentemente da carga, que pode ser estrela ou triângulo, e do gerador, que a gente também vai explicar, que também pode ser estrela ou triângulo, a linha, que é o que liga 3 terminais a outros 3 terminais, ela só tem um jeito, ponto a ponto. Eu ligar uma fase a um terminal da fonte, a um terminal da carga, e assim para os 3 terminais. Então, só tem essas 3 opções. A configuração, esse desenho aqui, eu vou explicar melhor em seguida, né? Vou passar um pouquinho e vou mostrar mais um conceito, que é o que a gente está aqui no plano de aula, né? Primeiro eu falaria do gerador, e aí a sequência eu falar de sequências de fase e operador alfa. Vocês estão com dúvidas até agora, enquanto eu pulo aqui o slide? Tranquilo, pessoal? Gente, eu sei que agora tocou aqui o meu aviso. Vocês podem ir ao Moodle, que está disponível a marcação de presença. Não precisa ter pressa, não precisa
sair correndo, né? Mas vocês têm 20 minutos para marcar presença. Tudo bem? Já que vocês falaram que não estão com dúvida, né, eu vou prosseguir. Eu sei que a apresentação em slide, para muitos de vocês, não é legal, mas é porque esse trifásico é tão arrumadinho, o sistema é tão simétrico, tão equilibrado, que eu prefiro fazer esta aula com essa apresentação, até para vocês verem a organização. Porque os desenhos, fazer o desenho é muito chato, né? Fazer na mão é muito chato, então eu precisei marcar ponto, fazer por aqui. Mas, quando surgirem as dúvidas de vocês, a gente eventualmente for esclarecer, eu vou colar parte dessa apresentação na anotação e a gente pode fazer com calma alguma dedução que vocês achem necessária. Só que vocês vão ver que nessa primeira apresentação eu quase não preciso deduzir. Talvez alguma parte aí mais para frente, quando eu fizer operações com 120 graus. Então, o que é sequência de fases? Que é o segundo item que a gente deveria tratar na aula de hoje. Vocês lembram que quando eu falei, então vamos focar nesses 3 aqui, né, que eu tinha falado na aula passada, no slide lá no comecinho. Então, eu tenho 3 tensões que valem, que são cossenos, com o mesmo valor de pico e com defasagens entre si de 120 graus. Né? E aí, ó, desenhando no tempo, já tinha sido desenhado, eu vou desenhar no tempo. Nesse caso aqui, ó, eu deixei mais claro. A primeira tensão, que eu vou chamar de tensão da fase A, mas que não é. Então, se eu tenho 3 tensões, um conjunto de 3 tensões, usualmente a gente fala ABC no Brasil. No Brasil, a gente costuma usar ABC. Existem concessionárias do sistema Eletrobras que gostam de usar ABV. Por quê? Eles gostam de associar a letra com cores. Então, como eu vou ter 3 terminais, eu preciso identificar, inclusive, na torre de transmissão de energia elétrica. Então, eu preciso saber qual é a torre da fase A. Na torre não, a torre é uma só. Mas eu quero saber da torre, qual é o terminal que sai da torre, qual é o terminal da fase A, o terminal da fase B e o terminal da fase C. E aí, eles preferem trocar o C por V, porque eles pintam o A de azul, de A azul, então tudo que tem, todo terminal, ele vai ter um tracinho pintado de azul. A fase B, eles pintam de branco, e o C teria o ciano e tal, mas não é muito fácil, né? Então, eles põem verde e vermelho. Então, eles usam azul, branco e vermelho. Então, o pessoal da Eletronorte, onde eu trabalhei, sempre usa assim. E eu imagino que outras concessionárias também usam assim. Na Europa, eu já vi alguns lugares 1, 2 e 3. Né? Tem lugares que usa R, S, T, então, são 3, né? Huguinho, Zezinho, Luizinho, do jeito que a gente quiser, para identificar 3 terminais. Mas, nesse caso, então, considerando que é ABC, normalmente o A vem primeiro vem o A, depois o B, depois o C. Quando eu uso essa sequência, eu chamo de sequência direta. E o que significa? Significa que a primeira tensão que eu vou escolher é a referência, até aí tudo igual. A segunda que eu vou escolher, que na minha sequência usual B, né, A, B, C, a segunda, ela vai ser a tensão que vier no tempo em seguida de A. Ela vai ser a tensão que está atrasada no tempo em relação a A, que é a fase de referência. Então, vai ser θ menos 120 graus, ou θ menos 2π sobre 3 radianos. Então, eu escolhi como segunda a que é em seguida no tempo. E a que sobrou é a terceira, é a que vem em seguida de B, ou posso considerar também que ela está adiantada de A. Se eu vir aqui pela representação de fasores, fica mais claro que eu desenhei a A, e se você se lembrar, quando eu uso a representação fasorial,
quando eu represento o fasor aqui no eixo complexo, o ômega, o giro do fasor, ele é sempre no sentido anti-horário, que é até o mesmo que a gente usa quando a gente estuda trigonometria, sempre no sentido anti-horário. Então, se VA está girando no sentido anti-horário, o próximo que vai vir atrasado de VA é VB. E o VC vai vir atrasado de VB ou adiantado em relação ao próximo VA. Então, eu escolhi como VC, como a terceira tensão, a que vem em seguida de VB ou adiantada de VA. Então, eu estou nessa configuração. Isso é o que se chama de sequência direta, ou sequência ABC. Mas eu posso escolher que a minha segunda tensão, ou seja, a VB, aqui, né, que está em vermelho, ela vai ser a tensão que vai estar adiantada em relação a A. Se eu vier aqui na lista no representação fasorial, eu vou representar como VB, como a tensão que está adiantada em relação a VA. E a que sobrou foi VC, que está adiantada em relação a VC, a VB, ou atrasada em relação a VA. E aí vocês veem e aí o que acontece? Vai VA, na sequência direta, vai VA, depois VC, depois VB. Sequência ABC. Na sequência inversa, vai VA, depois VC, no tempo, né? E depois VB, depois VA de novo. Então, fica uma sequência ACB, ou CAB. CAB. Então, tá aqui errado. Não, peraí. ABC, BCA, CAB, peraí. Primeiro VA, depois VB, depois VC. Aqui vai ser VA, depois ACB. ACB. Então, primeiro A, depois C, depois B. Então, se vocês compararem a primeira sequência com a segunda, bastando eu trocar duas tensões de posição, então, em vez de eu escolher a primeira, eu vou trocar a segunda com a terceira, e eu já passo a sair de uma sequência para outra. Então, se na sequência direta eu tenho essa situação aqui, como a da direita, se eu trocar B com C, eu já passo a ter a sequência inversa. Na maioria das vezes, eu vou considerar a sequência direta. Mas, eu posso, se for informado, eu posso também realizar cálculos considerando a sequência inversa. Né? Outro sinônimo para a sequência direta é sequência positiva. Outro sinônimo para a sequência inversa é sequência... Não, um sinônimo para a sequência direta é sequência positiva. O sinônimo para a sequência inversa é sequência negativa. Esses nomes, sequência positiva e negativa, a gente vai usar bastante quando a gente estiver lá para o meio do curso, quando a gente estiver trabalhando com componentes simétricas, que a gente vai ter um misto de sequência direta e sequência inversa. Um misto de sequência positiva e sequência negativa. Dúvidas? Murilo, está com dúvidas? Eu acabei de ver um microfone abrindo. Dúvidas, pessoal? Por enquanto, estamos tratando da mesma... vou reduzir aqui. Como é que eu tiro esse zoom? Vou tirar o zoom. Tira o zoom, tira o zoom. Aqui, tira o zoom. Agora, eu vou falar um pouco de um operador, que, na verdade, a gente chama de operador, e no livro está escrito operador, mas vamos considerar que ele é um número. Ele é um número e que a gente vai chamar de alfa. Dê um nome especial para ele, para a gente ser fácil de lembrar. Então, o que é ele? Ele é um número complexo de módulo 1 e ângulo 120. Simplesmente isso. Alguns livros, não é o livro texto, né, o básico, mas em alguns lugares tem A, até porque é mais fácil, né, escrever o A, né, também pode ser usado.
Então, ele é um número que é muito usado devido a essa escolha das defasagens entre as tensões ser de 120 graus. Então, eu vou ter que somar coisas, somar tensões e multiplicar e tal, e aí eu vou ver como esse 120 graus vai influir nas contas. Já que ele vai aparecer com muita frequência, eu vou treinar algumas operações com ele. Então, esse número, alfa, ele é 1 com ângulo 120. E se eu escrever também na forma radiano, é 1 com ângulo 2π/3 radianos. E se eu escrever na forma retangular, ele vai ser cosseno de 120, ó, tá até o ângulo aqui, né? 120 graus. Então, passou, seu 0 grau aqui no eixo pontilhado, né? 90 graus aqui para cima, passou um pouquinho, 120. Então, o cosseno de 120 já passou aqui, né, por negativo, então é menos 1/2, que é igual ao cosseno, que é o cosseno de 60 é 1/2, o cosseno de 120 é menos 1/2. E o seno de 120 é igual ao seno de 60, que é raiz de 3/2. Então, é a forma retangular desse número. E aí eu vou, mais para frente, eu vou precisar fazer com frequência algumas operações, e a gente vai brincar um pouco com elas aqui. Algumas vezes eu vou precisar multiplicar alfa por alfa, ou eu gostaria de representar o número 1 com ângulo menos 120, porque tem uma diferença de tensão lá que é, né, menos 120. Então, vamos ver o que acontece se eu multiplicar alfa por alfa. Eu vou multiplicar 1 com ângulo 120 com 1 com ângulo 120, o que me dá 1 com 240, que é igual a 1 com ângulo menos 120. Né? Porque somar e subtrair quantas vezes eu quiser com 360, né, o número vai ter o mesmo comportamento em termos de seno, cosseno e módulo, né? Então, alfa ao quadrado é igual a 1 com ângulo menos 120. E se eu quiser representar esse número no formato retangular, então, menos 120, se eu fosse desenhar, ele estaria aqui, né, para baixo, onde está o meu cursor, né? Então, ele teria a mesma projeção no eixo X, no eixo real, e o eixo imaginário é para baixo. Então, é menos 120, menos J, raiz de 3/2. Né? Se eu multiplicar alfa ao quadrado por alfa, ou seja, alfa ao cubo, o que eu vou ter? 1 com ângulo 120 ao cubo, que vai ser 1 com ângulo 360, que é o próprio 1. Então, eu ando alfa, ando 120. Ando mais alfa, ando 240. Ando mais alfa, dá 1 com 360, voltei para o 1. Ó, o ângulo 120 aqui embaixo, que eu tinha desenhado. Outra operação. O inverso de alfa. Alfa a menos 1. Então, é 1 com ângulo 120, o que vai dar 1 com ângulo menos 120, porque está no denominador da alfa ao quadrado. E também eu poderia ter usado essa expressão aqui, já que eu sei que a menos 1 é 1 sobre alfa. Já que eu sei que alfa ao quadrado é 1, eu ponho alfa ao quadrado aqui, alfa ao quadrado sobre alfa ao cubo sobre alfa, né? 1 é igual a alfa ao cubo sobre alfa, dá alfa ao quadrado. E uma última propriedade que é interessante é que a soma de 1 com alfa e mais alfa ao quadrado vai ser, fazendo a única vez que faz sentido fazer a forma retangular, 1 mais alfa, na forma retangular está aqui, alfa ao quadrado na forma retangular está aqui, só troca o valor imaginário, se eu somar tudo dá 0. Se eu fizer a soma gráfica aqui, ó, soma alfa, com alfa ao quadrado com 1, se eu fizer lá a brincadeira dos cossenos, eu vou ter essa solução aqui. Esse resultado aqui é bem interessante quando a gente estiver trabalhando com correntes. A gente vai mostrar que a gente vai ter correntes que também vão ser defasadas de 120 graus,
Da mesma forma que a gente falou de tensão, elas vão ser defasadas e que a soma das correntes vai dar zero em sistemas equilibrados. Então, é uma propriedade muito interessante do sistema trifásico, que, inclusive, vai fazer a gente ter economia em condutores. Por isso que ele é economicamente viável para valores grandes de potência. Correto? Bom, pessoal, deixa eu ver aqui no chat, se vocês não estão fazendo perguntas, né? Mas eu estou olhando aqui. Dessa vez, eu não vou me distrair. Então, o que acontece? A gente tem esses operadores aqui, e aí, só aplicando os conceitos que a gente falou, tanto para a sequência de fases, como para o alfa, o número alfa, eu vou fazer a representação que eu já tinha até feito antes, né? Mas agora, usando o alfa. Então, eu tenho sequência direta, que foi aquela primeira que eu falei, no qual o B, a segunda tensão que eu considero, ou seja, no caso aqui, né, B, é a tensão que está atrasada no tempo em relação a A, atrasada de 120 graus. Então, aqui. Aí, em vez de eu representar, agora eu já estou falando de fasores, né? Representei só fasores. Então, em vez de eu ter aquela representação no tempo, que era cosseno de ômega t mais θ menos 2π/3, se eu sei que ele vai ter uma defasagem de 120 graus em relação ao fasor A, então eu represento aqui 1 com ângulo 120, menos 120. Como eu sei, pelo slide anterior, que 1 com ângulo 120 igual a alfa ao quadrado, eu venho aqui e coloco alfa ao quadrado VA. Então, a maneira de eu representar um conjunto de tensões na sequência direta, de uma maneira mais compacta. Então, VB é igual a alfa ao quadrado VA, ou seja, VB é atrasada de 120 graus, e VC é igual a VA, 120, ou seja, é adiantado de VA, ou atrasado de VB, também se eu fizer essa conta, e vai dar alfa VA. Se eu dissesse que quisesse fazer a conta que VB é atrasado de VA, seria alfa ao quadrado, 120, menos 120 graus, vezes alfa ao quadrado, VA. Então, aqui teria alfa ao quadrado, alfa ao quadrado. Como eu já sei que alfa ao cubo é 1, resultaria nesse alfa VA que eu já tenho aqui. Na sequência inversa, até desenhei menorzinho, né, mas poderia ter do mesmo tamanho, eu vou ter VB adiantado de VA e VC adiantado de VB. Né? Então, eu vou usar essas expressões aqui. Então, se VB é adiantado de VA, 120 graus, é alfa VA. E VC atrasado de VA, ou adiantado de VB, né, também, eu vou usar aqui VC igual a VA com ângulo, VC igual a alfa ao quadrado VA. Então, eu vou usar alfa ao quadrado, para dizer mais ou menos 120 graus de defasagem. E, por último, é uma coisa que a gente não vai tratar agora, assim, vai tratar de maneira muito pontual, a gente vai tratar com força, isso lá pelo meio do curso, é uma sequência que eu não tinha falado para vocês. Eu tinha falado de sequência direta e tinha falado de sequência inversa. Existe um sistema especial em que ele não é usado sozinho, né? Ele aparece em situações de funcionamento anormal do circuito, que a gente vai trabalhar, em situações de curto-circuito ele aparece, que é o que a gente chama de sequência zero. O que é sequência zero? Eu tenho, em tese, eu tenho três fontes, né? Eu tenho uma fonte ou, de alguma forma, eu tenho 3 tensões que elas têm o mesmo módulo, têm o mesmo valor de pico, né? E aqui, vocês lembram que também esse VA que eu estou considerando aqui não é o valor de pico, é o eficaz, né? Pela regra de fasor. Isso tem alguma aplicação relevante, Joaquim? Em tensão, não. Diretamente, sistemas equilibrados não tem, né? Mas matematicamente está certo. Se você somar VA, VB e VC. Agora, em corrente, é aquela história que eu falei, de zerar
você consegue zerar a corrente. Então, você pode ter um condutor onde vai passar a soma, a gente vai mostrar, não nessa aula, né? Eu acho que em outras aulas, a gente vai ter um condutor que tem a soma de 3 correntes, passando em um quarto condutor. Mas a soma das 3 correntes vai ser 0. Então, eu tenho um condutor que pode passar tensão, ou que pode passar corrente, mas a corrente vai ser 0 naquele condutor. E em termos de VA-VB, a soma de VA-VB-VC tem algumas situações de curto que isso também é importante. Mas essa é a beleza do circuito trifásico e essa é o motivo pelo qual ele fica muito bem utilizado. Por isso que a gente escolhe exatamente 120 graus. E aí, quando eu tiver a sequência 0, é uma situação que não é nem direta nem inversa, e também não é que o 0 é assimétrico, não. Eu tenho situação de simetria na direta e na inversa. A situação 0, ela não é simétrica, porque não tem o ângulo de 120 graus, mas ela não é assimétrica, porque é uma situação particular no qual os 3 ângulos são iguais. Então, eu tenho 3 tensões iguais, mesmo módulo e mesma face. É como se eu tivesse 3 circuitos monofásicos idênticos e, de alguma forma, conectados. Então, a gente vai tratar desse sequência 0 mais para o fim, mas vai ter uma consideração que a gente vai fazer, não sei se nessa aula ou na próxima. A gente vai falar dele, depois a gente esquece por algumas semanas e depois volta. Mas só para a gente saber que existem 3 sequências particulares, direta, inversa e 0, e fora disso é trifásico assimétrico. Então, matematicamente, são essas as descrições das sequências. E aí, eu acho que eu paro essa apresentação aqui, né? Paro, né? Então, quando a gente for trabalhar, eu vou deixar, tá disponível, vocês podem até ler, né? Quem tiver interesse de ler o restante do material, mas a gente vai parar por aqui agora, e aí eu vou para a anotação. Dúvidas, pessoal? Estão me ouvindo? Vou olhar aqui no chat, porque né, talvez vocês estão me ouvindo e tal. Enquanto isso, eu vou passando aqui. Tudo certo. Obrigada, Joaquim. Beleza, Vitor. Então, agora, a gente matou aqui a aula de hoje, né? 30 de abril. Que bom, normalmente eu demoro muito. Mas, provavelmente, a outra turma também já matou. Então, já que a aula do dia 4 é uma aula que está mais extensa, vamos avançar um pouco por ela. Mas, né, estamos disponíveis para tirar dúvidas. Enquanto isso, eu vou até pegar um gole d'água aqui. Então, agora, a gente vai tratar de... a gente vai falar de... A gente começou falando de gerador, mencionou rapidamente carga e rede. Mas a gente vai começar a tratar o sistema trifásico pela rede. Depois a gente volta um pouquinho para tratar de diferentes fontes, que a gente praticamente, matematicamente, a gente pode ter fonte estrela e triângulo, com a ligação muito semelhante à da carga. Também a gente vai tratar de carga, estrela e triângulo e brincar um pouco com a resolução do circuito. Mas agora a gente vai tratar da solução somente da rede. Né? Então, a rede, né? Deixa eu ver se eu tinha desenhado aqui a rede. Então, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Aí, agora, eu espero, vocês me avisem aí, né? Se a manuscrita, se vai ficar bom de ver, né? Então, vou tratar da rede que está descrita desta forma. Então, lembra que até da multa, a gente tratou, na aula anterior, foi tratado na atividade, né? Só que a gente estava tratando de circuitos monofásicos, porque só tinha uma geração, né? Tinha 2 fios e tinha cargas, né? Mas a cargas, mesmo que fossem cargas em paralelo, eu tenho cargas ligadas entre 2 terminais. Possibilidade de ligar entre 2 terminais. Agora, a gente tem 3 ou 4 terminais para a gente ligar as cargas. Por enquanto, aqui, vamos falar só de 3.
O quarto seria o neutro, mas a gente não vai tratar hoje do neutro, só quando a gente trabalhar com circuitos desequilibrados. Então, se tiver dúvida aí de neutro, terra e tal, vai guardando que a gente trabalha com isso mais para frente. Então, considerando um trecho de rede, né, a gente vai passar como eu falei, a gente vai identificar as 3 fases por A, B e C, e a gente vai precisar identificar um terminal de um lado da rede e do outro lado. Então, do outro lado, quando o circuito for simples, o outro lado ele vai ser identificado com linha. Então, um terminal da rede é A, B, C, e o outro lado da rede é a linha, B' e C'. Então, esse sistema aqui da rede, que vai interligar carga de um lado, gerador de um lado e carga do outro lado, ele vai ser equacionado. Por que a gente vai tratar disso? Porque essa rede, ela tem as suas impedâncias próprias, que a gente vai representar aqui, inicialmente, como A, ou seja, a impedância, que a queda de tensão, que a corrente, a razão que a queda, o fator, né, pelo qual a corrente daquela fase causa uma queda de tensão na mesma fase, então, A da corrente, causando tensão, queda de tensão na fase A. Impedância própria B, corrente B, causando a queda de tensão em B. E impedância própria C, corrente IC, causando queda de tensão em C. E também há impedâncias mútuas. Então, a impedância mútua aqui em cinza, impedância mútua entre A e B indica a queda de tensão que a corrente B causa em A e também a queda de tensão que a corrente A causa em B. Então, a mútua entre elas. Entre B e C e entre C e A. Então, como antes eu tinha a mútua entre 2 fios, né? E aí eu só tinha, o fio era igual, indo e voltando, então tinha a sua própria. E em a mútua só tinha 2, então só existia uma mútua, né? Uma mútua da ida com a volta e da volta com a ida, igual. Agora eu tenho 3, então eu tenho combinações. Combinação de A com B, B com C e C com A. E, inicialmente, eu vou considerar que as próprias são diferentes. Na maioria, a gente tem como considerar, tem uma simplificação de que todas são iguais, mas, inicialmente, a gente vai fazer o genérico, considerando que as próprias são diferentes entre si e que as mútuas são diferentes entre pares. Entre A e B é uma, indo e voltando, né, de B para A e de A para B, mas ela pode ser diferente da impedância de B para C, de C para B, né? E diferente de C para A, de A para C. É o caso genérico. Então, eu vou tentar reproduzir aos poucos, né? Vou tentar botar aqui, reproduzir, vamos reproduzir. Eu vou tentar escrever aos pouquinhos. Então, gostaríamos, depois eu vou desenhar aquela linha lá, redesenhar aquela linha, mas eu queria que aquela linha pudesse ser expressada, o seu comportamento, tensão e corrente, pudesse ser representada de forma matricial. Então, eu gostaria de que, a partir de agora, a gente a gente pode vir a estudar os circuitos de forma matricial, que no monofásico, nem sempre a gente precisa fazer, né? Mas agora, como é tudo 3, então eu tenho 3 fases, e vai ter uma certa similaridade entre as fases, algumas vezes é interessante eu trabalhar com matrizes de 3, normalmente matrizes 3x3, né? A gente pode até trabalhar com matrizes maiores, né? Mas a gente tenta reduzir tudo e trazer para matrizes até 3x3. Então, eu gostaria, já que eu tenho 3 tensões, eu vou ter 3 condutores, né? E 3 correntes, eu gostaria de ter tudo, né? Tudo matricial. Então,
vou redesenhar aquela linha, né, como já tinha feito, blá, 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 blá. E aí, considerando isso, eu quero expressar a queda de tensão entre A e a linha como uma função. Então, eu vou fazer o mesmo para B, B', e C, C'. Então, eu gostaria que, já que eu sei que essa queda de tensão é função das impedâncias próprias e mútuas e das correntes, eu vou expressar, né, fazer o desenho delas. Então, na fase A, a queda de tensão entre A e a linha vai ser a impedância própria vezes a corrente própria, mais a impedância mútua de A com B e a corrente vizinha B, e a impedância mútua de B com C, ou C com A, e a corrente vizinha C. Tudo bem? Até agora? E vou fazer a mesma coisa em relação à queda de tensão entre B e B'. Então, de forma similar. E aí, só que eu vou organizar aqui, eu quero que aparecer primeiro a corrente A, B e C, para poder facilitar depois fazer a matriz, né? Então, eu poderia pensar primeiro na corrente própria e depois nas correntes vizinhas. Mas aí não, vou botar o A, que é uma corrente vizinha, então vou falar dela primeiro. Então, a corrente A vai influenciar na queda de tensão em B pela sua mútua. Então, a impedância mútua de A com B na corrente A. Depois, é o momento aqui, a coluna de eu falar de B, da corrente B. Aí eu falo da própria. Porque eu estou construindo aqui a tensão B, queda de tensão em B. Então, vai ser a própria, impedância própria, vezes a corrente própria. E depois, eu quero a influência da corrente C na queda de tensão em B. Então, eu vou pegar a mútua, VBC, e a corrente IC. Por último, eu vou calcular a queda de tensão em C, que vai ser, eu vou, como sempre, né, falar primeiro da corrente A, então vai pegar a mútua de C com A e a corrente A, mais a mútua de B com C e a corrente IB, e, por último, vou falar de IC, que é a própria, então vai pegar a impedância própria com a corrente própria. Então, esse é o equacionamento da queda de tensão. Só que, por enquanto, né, ficou só um vetor e um vetor de expressões. Para realmente construir uma equação matricial, eu vou abrir essa segunda aqui como uma multiplicação. Então, eu vou ter A e B e C, então esse aqui fica sendo um vetor coluna, que vai multiplicar ZAA, que vai multiplicar o IA, ZAB, que vai multiplicar o IB, ZCA, que vai multiplicar o IC. Devia ter botado logo lá em corrente, mas tudo bem. Aí ZAB, ZBB, ZBC, os coeficientes, e aqui eu vou ter as correntes. Então, ó, ZAA multiplicado por IA, ZAB multiplicado por IB, ZCA por IC, na segunda linha, ZAB, IA, ZBB, IB, ZBC, IC, na terceira linha, ZCA, IA, ZBC, IB, ZCC e C. Ou seja, eu consegui o que eu queria, que era expressar uma equação matricial, construindo a equação das quedas de tensões, esqueci de botar o pontinho, daqui a pouco vem, o vetor das quedas de tensões, a matriz impedância, e o vetor coluna das correntes. Então, eu tenho. Então, se eu souber construir essa matriz aqui, a minha equação em relação à rede fica muito simples. Ela fica uma equação matricial, não tão grande assim, então que eu posso usar alguma ferramenta. Joaquim, o sinal de mais na mútua é porque as correntes estão com o mesmo sentido? Sim. Do jeito que eu representei, aqui elas estão, exatamente. Só que a gente vai ver, a gente vai trabalhar com isso, é o seguinte, quando eu
colocar essa equação em conjunto com o que a gente já viu, porque agora, como eu estou com correntes que não são ida e volta, como a gente tinha feito antes, quando a gente fazia antes, eu sabia que ela ia e voltava, então ela tinha uma defasagem de 180 graus. Agora, ela já tem uma nuance diferente, ela não é o inverso, ela é defasado de 120 graus. Então, é melhor representar IB como sendo no mesmo sentido, e na hora de eu expressar IB, eu vou expressar ele com a defasagem. Então, o menos, em sistemas de potência, o menos, ou ele vai ser se a corrente estiver explicitamente retornando, né, a mesma corrente que foi e volta, ou se a minha impedância mútua tiver um menos. Então, ela simplifica muito a questão da mútua. E aí, espero que tenha esclarecido, Joaquim. E aí, quando eu representar aqui, eu vou observar que na minha matriz, tanto a minha matriz V e a minha matriz I, elas não têm o que pensar para construir. ABC na ordem. A minha matriz Z, ela tem algumas características. Primeiro, ela é simétrica. Então, eu lembro que, por enquanto, está tudo genérico. Então, eu não disse se AA é igual a ZAA, é igual a ZBB, igual a ZCC. Por enquanto, não disse. E, por enquanto, eu não disse que as mútuas são iguais, né, entre pares diferentes. Então, eu não disse que ZAB igual a ZBC igual a ZCA. Está tudo genérico. Até porque, se fosse construído dessa forma, ela seria diferente. Porque a distância entre A e C é maior que a distância entre A e B. E como a distância influencia na indutância mútua, seria diferente. Mas, mesmo considerando genérica dessa forma, eu observo que a minha matriz impedância, ela é simétrica. Ou seja, o ZAB é igual, o elemento da primeira linha, segunda coluna, é igual ao elemento da segunda linha, primeira coluna. Porque a mútua de A com B é a mesma mútua de B com A. Por causa do significado físico da indutância mútua. Então, ela fica simétrica. Então, é aquela propriedade de que a transposta é igual à original. Né? Por isso que é simétrica. As mútuas, por conta disso, aí está até explicando, que as mútuas, ZAB igual a ZBA, tanto que eu nem expressei ZBA, né? Só expresso ZAB, ZBC igual a ZCB e ZCA igual a ZAC. A linha, aí, essa é a situação genérica, né? É linha trifásica. Eu não disse se ela é equilibrada ou não. Se ela tiver uma situação, que aí vai explicar que ela é equilibrada assim, se a situação da linha for tal que as próprias são iguais, ou seja, eu construí a linha com os mesmos condutores nas três fases, né? E a geometria é tal que essa conta das próprias são iguais, porque a geometria também implica no cálculo da impedância própria, na indutância própria. Então, se eu tenho uma geometria no qual eu tenho próprias iguais entre si, e as mútuas, por que ficou tão lá embaixo? Deixa eu voltar um pouco. Assim, as próprias são iguais entre si, e as mútuas, ou seja, a mútua entre A e B, B e C e A sejam iguais, ou seja, eu tenho uma linha que ela, sei lá, triangular, as linhas entre si têm as mesmas distâncias, então, coloco os condutores em forma de triângulo, por exemplo, né? Geometricamente, a posição dele cria um triângulo no ar. Então, nesse caso, eu poderia ter mútuas iguais entre si. Então, a mesma distância de A para B é a mesma de B para C, é a mesma de C para A. Olhando na
matriz, isso significa que a matriz, os elementos EAA, ZBB, ZCC, são os elementos que estão na diagonal, né? B, A, B, C. E aí, como eles são iguais, eu chamo tudo de próprias, EP. E se eu tiver mútuas iguais entre si, ou seja, não apenas ser simétrico, mas todos os elementos fora da diagonal, que é as mútuas, estejam iguais. Aí todos eles vão ser ZM. Então, se eu tiver uma matriz, se eu tiver uma linha cuja matriz seja ZP, 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 na diagonal principal, ZM, 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 os elementos fora da diagonal, então eu considero que a linha é equilibrada. Por quê? O comportamento da linha independe se eu considerar a fase B, a fase C e a fase A. A queda de tensão devido à própria corrente, a queda de tensão devido às correntes vizinhas é a mesma. A razão é a mesma. Tudo bem? E, bom, aí essa situação seria perfeita. Então, por quê? Né, eu falei da genérica e logo simplifiquei. Então, será que a gente pode simplificar sempre? Deixa eu ver aqui se eu estou na ordem certa. Tem. Então, eu botei aqui uns desenhos, né? Então, vamos mostrar aqui rapidamente o que foi que eu anotei para passar para vocês. Né? Então, tinha falado para vocês que se eu tiver impedâncias próprias iguais, ZAA, ZBB, ZCC igual, eu tenho linha equilibrada. Eu nem botei que era equilibrada, mas é o que eu falei no último slide. E se eu tiver impedâncias mútuas, ou seja, ZAB igual a ZBC igual a ZCA, eu tenho sistema equilibrado. Vou colocar aqui, né, para a gente não esquecer. Então, eu vou dizer que isso aqui é uma linha equilibrada. Mas, eu vou mostrar aqui por umas fotos aqui embaixo, eu peguei na rede, então até botei aqui a fonte do que eu coloquei. Aqui eu tenho um desenho que eu peguei aqui nesse artigo, aqui do lado, né? E que até um congresso de construção metálica, então a parte do sistema de potência tem muita interação entre especialidades diferentes. Então, isso aqui é um desenho do perfil de uma torre de transmissão. Dessas aqui, na estrada, vocês veem algo bem parecido com isso. Então, essa linha aqui, essa torre aqui é para um circuito duplo. Então, tem, digamos, aqui em cima a fase A, aqui no meio a fase B e aqui a fase C. Aqui em cima, né, na anteninha aqui, ele costuma vir um cabo que ele tem um cabo mais fino, que é mais difícil de enxergar, mas tem um cabo mais fino que ele é utilizado para para-raio, como para-raio da linha, né? Então, para evitar, né, que a linha seja danificada, o cabo-raio, pela localização dele, ele tem a probabilidade maior de ser atingido pelo raio, ele está lá só para essa função, e algumas vezes ela também tem função de comunicação. Então, tem um para-raio, mas no mesmo para-raio você coloca uma fibra ótica, por exemplo, para que a linha possa... o sistema de automação da linha, de proteção da linha do sistema elétrico, ele precisa de comunicação entre vários pontos. E aí, às vezes, não é possível confiar na infraestrutura de comunicação pública, né? Não é a mesma criticidade, né, de uma ligação telefônica, de um Netflix, né, de uma linha de transmissão. Então, às vezes, as concessionárias têm redes privadas de comunicação, que são colocadas nesses terminais aqui. Então, tá. Digamos que aqui é a fase A, fase B, fase C. É duplo, porque às vezes eu posso ter dois circuitos teoricamente independentes usando a mesma torre. Mas, de qualquer forma, eu vejo que a distância entre A e B e C, ela não está tão discrepante, mas ela não está perfeitamente equilibrada. Né? Entre outras, e além disso, para o cálculo de parâmetros, a gente aqui, em sistema de potência, a gente acaba traduzindo
as impedâncias da linha em termos de de resistência e indutância. Mas a gente também pode vir a calcular uma parcela capacitiva, que tem muito a ver com a distância para o solo. Então, eu tenho uma distância menor dessa fase C do que da fase A, por exemplo. Então, eu não tenho um equilíbrio por conta da geometria. A geometria não me garante um equilíbrio perfeito entre as fases. Da mesma forma, aqui foi alta tensão. Aqui, ó, eu tenho exemplos, né, que eu peguei aqui, ó, no material também da Celtins, que hoje é do Grupo Energisa, estão lá no Tocantins. Então, alguns desenhos, alguns perfis de poste. Esses postes a gente vê na rua com maneira mais fácil, né? Então, eu tenho isoladores, ó, aqui esse tracinho aqui tá bem pouco detalhado, né? Mas tanto esse tracinho aqui, esse pedaço aqui está a estrutura metálica da torre. Aqui eu tenho uma cadeia de isoladores e a linha fica pendurada aqui. Então, eu não posso colocar a linha presa diretamente na estrutura. Por quê? Porque essa linha, diferente das linhas de baixa tensão, são linhas sem isolamento, né? Então, elas são puro alumínio, né? No caso aqui. Então, o alumínio, se viesse aqui, ia fechar um curto na torre. Então, o que é que faz? Eu tenho uma estrutura que pode ser cerâmica ou polimérica, isolante, que pendura, que segura, né, que sustenta o fio pendurado na estrutura da torre. Então, eu tenho isso aqui. Só que tá um tracinho, mas se tivesse mais detalhado, dá para ver. E aqui, ó, você dá para ver, ó, que ele tem realmente uma estrutura e faz com que o rompimento do dielétrico seja do ar, né, rompimento, não do ar, o rompimento do dielétrico do material seja dificultado. O material já é isolante, mas, além disso, eu aumento o caminho que a corrente deveria percorrer. Ele dá uma dificultada. Então, isso aqui também é isolamento. Isso aqui também é isolante, né? Isolador. E aí eu tenho várias estruturas. Então, você vê, ó, que dessas figuras aqui, ó, poucas são simétricas. Essa aqui ainda está no meio, essa aqui vista de cima, né? Nem sei como é que é essa aqui. Não está vista de cima, está vista de lado, é pendurada, mas aí ele consegue colocar no meio. Essa aqui, ó, já é para um lado, né? O meio do poste, ela não consegue fixar o isolador no meio do poste, por dificuldade de montagem, né? Eu tenho situações aqui mais complexas, mas sempre eu tenho uma fase, ó, um pouquinho mais próxima de um vizinho do que do outro. Então, tem várias opções. Então, você vê que nem sempre eu consigo ter uma geometria perfeita, porque eu não tenho como sustentar no ar um triângulo equilátero, seria perfeito. Mais ou menos perfeito, porque ele teria, a distância entre eles seria igual, mas a distância para o solo não seria. Além disso, eu teria a dificuldade de sustentar um triângulo. Para a rede de distribuição, em que as estruturas são mais baratas, eu tenho uma estrutura aqui de concreto, né, ou de madeiras mais antigas. Eu não tenho como fazer um triângulo aqui. Então, normalmente, são estruturas horizontais, né? Não sei se tem alguma vertical aqui, mas não, é uma linha única, é bem mais simples. Bom, e aí eu tenho um problema a geometria não ajuda, mas eu gostaria de ter um sistema equilibrado. E aí eu tenho uma jogada mecânica que é provada matematicamente e que me chega a essa solução. Então, já que eu não consigo ter uma linha de transmissão ou uma linha de distribuição perfeitamente equilibrada, o que é que eu faço? Eu uso o que se chama linha transposta. Tem um vídeo também, eu vou colocar no Moodle, deve estar no Moodle, o Giovanni deve disponibilizar, senão eu coloco lá. Que é um vídeo que o Giovanni fez também, animadinho, mostrando como é que faz isso aí, mas a gente vai deduzir agora. Então, eu tenho uma estratégia. A estratégia se chama transposição da linha. Tornando a linha que não seja equilibrada, então, uma linha como essa aqui, ó, fase A, fase B, fase C, o B fica bem próximo do C. Como é que eu transformo essa linha numa linha equilibrada? Ou seja, que todas as próprias sejam iguais, todas as mútuas iguais, ou seja, a fase A vai se comportar igual à fase B, igual à fase C.
Então, uma linha transposta é uma linha na qual nós usamos uma estratégia, que é revezar os condutores. Vou ler como eu escrevi aqui. Revezamento dos condutores percorridos por cada fase de corrente, de forma que eles ocupem, em 1/3 do percurso, uma das 3 posições possíveis da torre. Como é que vai ser isso? Eu vou mostrar matematicamente e depois eu mostro fisicamente. Então, matematicamente, eu vou até pular, vou fazer o 4º slide aqui. Então, imagina, eu vou tentar passar passo a passo aqui. Então, eu vou desenhar, eu vou pensar numa linha inicial. Então, vou fazer a linha do jeito mais fácil de desenhar aqui, mas poderia ser qualquer configuração, né? Eu fiz as 3 linhas, um desenho até que não tem lá, que é possível também de ter um poste com 3 linhas, com as 3 fases colocadas na vertical. Fase A mais alta, fase B no meio, fase C embaixo. Então, isso não é equilibrado. E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar das 3 fases, eu vou, em algum momento, eu vou trocar. Então, eu tenho uma estrutura mecânica, né, que permite que eu troque. Então, eu tenho um poste com um dos postes, eu tenho uma linha que vai ter a sequência de vários postes até chegar na minha carga. Então, ao longo dessa sequência, vai haver alguns postes específicos que tem uma estrutura que faz a troca. Ela faz a troca sem tocar uma na outra, né? Vai por cima e tal. E aí, eu consigo colocar o C na posição do A. O que vem do C, ele vai entrar no terminal A. O que vem do B vai entrar na posição C. E o A vai entrar na posição B. Então, tem um poste especial que vai fazer essa troca sem tocar, sem fazer com que os condutores se toquem. Aí eu vou andar um trecho. Então, digamos que eu ande 1/3 do percurso na configuração original. Aí, com a troca, esse para-raio pode ser um terra também. Não sei, tem um tempo que você perguntou, Joaquim. Esse para-raio vai ser o caminho. O Joaquim fez uma pergunta se o para-raio seria um terra, quando eu falei lá da linha de transmissão. Ele vai ser, quando houver uma descarga, ele vai descarregar para a terra. Ele vai ser um terra para o caso de surto. Assim como os para-raios de edificações também, né? Só que ele tem uma estrutura diferente, né? Mas ele também ele vai descarregar para a terra quando houver um surto. É diferente por quê? Porque existem várias funções do terra, e a gente vai, numa aula mais para frente, quando a gente falar de circuitos trifásicos desequilibrados, a gente vai tratar um pouco mais, discorrer um pouco. Não vai esgotar o assunto, mas vai tratar um pouco. Terra, as funções do terra e a diferença do terra para o neutro. E aí, ó, imagina que eu estou com a linha, a geometria dela é desequilibrada, aí o que é que eu faço? Eu vou andar 1/3 na situação normal, depois de mais ou menos 1/3, depois de 1/3, eu vou usar um poste ou uma torre, né, que vai ter uma estrutura mecânica que vai trocar, aí eu ando mais 1/3 e eu troco novamente. E depois eu vou andar no final da linha, eu vou usar pela última vez. Essa é uma forma. Em tese, eu poderia fazer... essa aqui é a maneira pela qual eu gasto menos transposição, né? Eu faço menos transposições. Mas não haveria problema, né? Além do custo, se eu fizesse em posições, andasse 1/6, aí trocasse e andasse mais 1/6. Desde que eu ficasse, no total, eu tivesse 1/3 do tempo, a linha vermelha, por exemplo, na posição A. 1/3 do tempo, a linha vermelha na posição B. E outro terço na posição C. Então, ao longo do caminho, deixa eu terminar aqui de pintar o que eu fiz, né?
Então, ao longo do caminho, eu tive cada uma dos condutores ficou 1/3 em cada uma das 3 posições. Então, eles, no total, no caminho do terminal A até o terminal A', B, B', C, C', cada um deles passou pela mesma experiência de estar em cima, de estar no meio e de estar embaixo. E aí, se eu for equacionar, então, vou colocar aqui, lembrando, a corrente A vai passar por cima, depois ela vai passar na posição do meio, depois ela vai passar na posição por baixo, a B também, no meio, por baixo, em cima, e a C, embaixo, em cima e no meio. Isso vale, né, como eu falei, se tiver naquela outra figura, né, que tinha aqui, né, nessa outra figura que eu tinha aqui, então, isso significaria que ele ia passar 1/3 nessa posição sozinho, 1/3 aqui, deslocado, e 1/3 nessa outra posição. E assim ia assim acontecer. E aí, se eu for, inicialmente, pensando que pode ser genérico, porque considerando que o condutor é o mesmo nos 3 casos, mas as posições não são, então, como o condutor seria o mesmo, eu só dependeria, as impedâncias próprias e mútuas só vão depender das posições. E aí eu vou passar a chamar as posições de posição 1, 2 e 3 aqui. Então, eu tenho a impedância própria, quando o condutor está na posição 1, a própria quando o condutor está na posição 2, e a própria quando o condutor está na posição 3. Então, inicialmente, vai ser a própria de A, de B e de C. Depois, o C vai assumir a própria da posição 1. O A vai assumir a própria da posição 2. E o B vai assumir a própria da posição 3. E, no outro trecho, algo semelhante vai acontecer. Então, eu vou escrever, e eu até marquei aqui, para ficar mais fácil, ó, esse ponto aqui, ó, um terminal, vou chamar um intermediário, um terminal intermediário, A1, B1, C1. Aqui o terminal intermediário, A2, B2, C2. E aqui o próprio, a linha B', C'. Então, eu vou calcular as quedas de tensões nos 3 trechos. Esse desenho aqui não tá em escala, né? Então, ó, esse trecho aqui, ó, ele só ocorre em um poste. Essa transposição aqui ocorre em um poste ou em uma torre. Então, esse trecho aqui é desprezível em relação ao comprimento. Então, vamos considerar que 1/3, depois um comprimento desprezível onde há a transposição, um trecho igual, uma transposição rapidinha, assim, né? Usando um comprimento bem pequeno e depois o último. Né? E aí, ó, eu vou representar as quedas de tensão entre A e A1, B e B1, C e C1, nessa primeira aqui, que vai ser a impedância própria da posição 1 para a corrente a mútua de 1 com 2, com a corrente B, a mútua de 1 com 3 para a corrente C. Deixa eu reduzir um pouquinho. Aí, a queda de tensão entre... isso aqui é só... ups. Meu Deus. O que eu fiz aqui? Esse trecho aqui, ó, essa primeira matriz tem a ver só com VA1. Para a queda de tensão entre A1 e A2, eu vou usar a corrente, eu vou querer a queda de tensão entre A1 e A2. Então, já vai ser, essa queda vai ser medida no trecho do meio, que é onde está o condutor vermelho, que é o condutor, né, da corrente A. Então, eu vou pegar a própria da posição dele, desse condutor, que vai ser Z22. E os vizinhos vão estar em posições também diferentes. Então, o vizinho da corrente IB vai estar na posição 3, e eu estou na 2. Então, vai ser 2 e 3. O vizinho da posição C vai estar na posição 1, e eu estou na 2. Então, Z1, 2 e C.
Quando eu for fazer a conta A2, a linha, então, eu estou só na primeira linha das 3 matrizes. Então, no terceiro trecho, entre A2 e a linha, a corrente IA agora vai estar correndo na posição 3. Então, eu vou usar a própria de 3 com 3. A vizinha IB vai estar na posição 1, e eu estou na 3. Então, eu vou pegar a mútua Z13 para a corrente IB. E a vizinha IC vai estar na posição 2, e eu estou na 3. Então, vai ser Z23 IC. A mesma coisa eu vou fazer com as outras tensões. B, B1. Esse primeiro trecho são as posições iniciais. Então, a mútua, a própria de B é na posição 2, Z22, e a mútua com A vai ser entre 1 e 2, e a mútua com C vai ser entre 2 e 3. Na segundo trecho, eu quero a tensão B1, B2, B1 e B2 está na posição 3, né? Então, eu vou querer, o A está na posição 2, eu estou na 3, Z23. Eu estou na posição 3, própria 3 com 3. E C está na posição 1, eu estou na 3, então Z31. E assim vai. E aí, eu acho que eu não fiz a soma, porque não deu tempo, mas eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora, que vai ser, se eu vou somar tudo para criar uma nova matriz. Sem quadrinho, então espero que eu não faça muito borrado. Então, eu vou ter alguma coisa aqui, fazer bem grande, que vai multiplicar com IA e B e C, que vai me dar a queda de tensão total. Se tem pergunta, chat? Não. Então, eu vou somar, ó, já vou ver de cara, ó, que eu vou somar Z11, Z22 e Z33. Por quê? Porque aqui, eu vou até copiar, porque aqui eu vou, na ordem, eu vou querer a queda de tensão em A, em B e C. Então, para a corrente IA, eu vou ter o coeficiente, que vai ser a soma, então, vou botar até, tentar escrever bem pequeno aqui, depois eu vou copiar, que vai ser Z11 mais Z22 mais Z33. Se eu considerar, bom, eu fiz toda essa consideração aqui, ó, só para eventualmente ter dúvida, Z1, Z2, Z3, Z1, Z2, Z3, tudo isso eu vou considerar o comprimento L sobre 3. Né? Se fosse multiplicando pelo total aqui por L, eu teria que botar um terço aqui, para simplificar. Eu acho que eu vou ter que afastar um pouco mais isso aqui. Ainda bem que eu não estou no giz, que dá para eu brincar à vontade aqui. Agora, o coeficiente pelo qual eu vou multiplicar a corrente IB para obter a queda de tensão ainda em A, vai ser Z12, Z23 e Z31. Então, vamos escrever isso aqui. Vai ser Z2 mais Z23 mais Z3. Devia ter escrito mais bonito para copiar melhor. Por quê? Como a impedância própria depende só... A própria então, ela em tese, Alessandro, deveria depender só dela. Mas um pouco dela depende dos outros, né? Mas, mesmo que a própria independesse, o mútuo ia depender das posições.
Mas a gente não leva, a gente não usa, não aborda isso aqui, mas num curso depois, né, esse SPOT 1, a gente precisa fazer umas contas, a gente consegue, por meio da geometria da linha, a gente encontrar fórmulas das impedâncias da indutância e da capacitância da linha. E ela leva em conta também. Até porque a questão da capacitância entra também na conta, né? A impedância, características de linha são indutância e capacitância. E a capacitância própria da linha, a capacitância da linha depende da posição. É que esse é um curso mais avançado, né? É uma disciplina que vem logo depois. Em CISPOT 1, o professor Zanetta, ele explica como faz isso. Porque tem a ver com, muitas vezes, o feixe, né? A gente representa aqui uma linha só, mas, às vezes, uma fase, ela está com vários feixes em paralelo. Então, mais de uma coisa leva em conta. Então, inclusive, tem o seguinte, porque a geometria, Alessandro, eu não me preparei muito para responder, mas vamos pensar o seguinte, eu vou levar em conta a corrente daquela fase e a corrente da fase vizinha. Mas, algumas vezes, a minha linha, na minha fase, eu tenho um feixe ou bundle de condutores. E aí, a geometria que compreende a própria e a mútua vai influenciar. Então, a geometria da própria fase, então, eu vou usar o mesmo condutor, mas eu vou colocar um feixe de condutores. E aí, essa própria desse feixe de condutores vai depender da posição entre eles. Então, no geral, a gente considera que só sabe a própria quando sabe a geometria. Aí, o que acontece? Eu já fiz esse, né? E aí já vou até copiar. Por quê? Ó? Eu vou até dar o Ctrl+C aqui, ó, para deixar preparado para um Ctrl+V futuro. Porque, ó, quando eu fizer C, eu vou pegar Z31, Z12 e Z23. A mesma soma em outra ordem. Então, vou colocar aqui. Quando eu precisar da corrente da fase A para a tensão da fase B, os meus coeficientes serão Z12, Z23, Z13. A mesma soma em outra ordem. Quando eu quiser a influência da corrente B na tensão B, na queda de tensão B, eu vou pegar Z22, Z33, Z11. Esta soma aqui em outra ordem. Quando for a mútua, né, da corrente B, da corrente C para a tensão B, eu vou pegar o elemento fora da diagonal. Vai ser, vamos só conferir, ó. Corrente C com fase B. 2, 3, 3, 1, 1, 2. 2, 3, 3, 1, 1, 2. Aqui, a tensão na fase C devido à corrente na fase A. 3, 1, 1, 2, 2, 3. Mesma soma. Influência da corrente B na tensão da fase C. 2, 3, 3, 1, 1, 2. Mesma coisa. Vou até mudar a cor aqui para ficar mais diferente, mais destacado. Corrente da fase C com tensão da fase C. 3, 3, 1, 1, 2, 2. Vou copiar isso aqui. E aí, eu vou deixar com cores diferentes aqui. Eu vou fazer... É que as cores se acabam, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer vermelho, o próprio, e preto, o mútuo. E vou botar azul, o mútuo aqui. Vermelho próprio, e os mútuos aqui, eu vou fazer de verde, para ficar diferente da linha anterior. Bom, então, eu consegui o que eu queria,
no tempo regulamentar, que beleza. Então, esse aqui, ó, esse elemento vermelho, acho que isso aqui é vermelho mesmo. Então, esse elemento aqui, ó, esse elemento aqui, que está igual aos outros, ele é uma própria. E esse elemento aqui, verde, né, como os outros, ele é mútuo. Ou seja, eu vou ter uma linha equilibrada por conta disso. Tudo bem? Bom, o que ficou para a aula do dia 4? Né? Além das dúvidas que vocês podem tirar. Agora nós estamos tranquilos aí, ó, né? Podemos exercitar, eu vou trazer alguns... Eu vou combinar com o pessoal se a gente traz exercício ou se a gente puxa um pouco do assunto, né? Até para vocês ficarem mais confortáveis para a atividade, né? A gente vê. Mas se vocês trouxerem dúvida, a gente tira também. O que ficou para a próxima aula? Esses últimos casos particulares. Aplicação de corrente de sequência direta e zero, modelo monofásico. Vou dar o spoiler, o que é que a gente vai fazer? Que a gente vai matar isso em 15 minutos. É que o seguinte, já que eu tenho ZP e ZM, e aí eu vou ter casos particulares IA e B e C, que vão ser esses casos aqui, que eu vou deixar em rosa, eu vou ter casos, sequência direta. Sequência direta. Bom, é um spoiler mais ou menos, porque o seguinte, eu fiz a representação de circuitos trifásicos em termos de tensão. VA, VB, VC, sequência direta, VB igual a alfa quadrado VA e tal. Tudo isso eu fiz em termos de tensão. Mas, matematicamente, eu posso aplicar para a corrente, que quando a gente resolver o circuito, vai mostrar que as correntes vão ter comportamentos semelhantes, tanto de simetria como de defasagem, sem os mesmos 120 graus. Então, considerando que esta conclusão do futuro eu tenho agora, então, na sequência direta, eu vou ter IB igual a alfa ao quadrado IA. E eu vou ter que IC é igual a alfa IA. Sequência direta. Sequência inversa. Eu vou ter IB igual a alfa IA. E IC igual a alfa ao quadrado IA. E zero, que é um caso bem particular, né? Mas que é o bem mais fácil de estabelecer. IA igual a IB igual a IC. O que eu vou fazer, aula que vem? Já que eu tenho essa matriz Z equilibrada, que significa que, no meu caso, essa matriz Z, esquece as cores agora, né, que eu baguncei as cores todas. Eu tenho ZP na diagonal, e ZM fora da diagonal, a gente vai ter uma conclusão muito legal aí. Que é a aula que vem. Se vocês... Depois eu ponho até as coresinhas diferentes. Se eu tenho essa situação aqui, ó, então, usem essa... A gente vai usar, né? Se todo mundo já tiver resolvido, já souber isso em casa, a gente pode até inventar outra coisa para fazer. Mas se eu tiver essa equação aqui, depois eu pinto esse negócio para vocês, e substituir com isso aqui, ó, eu vou ter conclusões muito interessantes. A minha matriz, ela vai ficar ela pode ficar sem elementos na diagonal. Fora da diagonal. Sem elementos fora da diagonal. Eu vou zerar aqui os elementos. E aí, eu vou ter o elemento da diagonal aqui, ó, com expressões, com algumas expressões, né? Umas somas, multiplicações e tal, ao mesmo tempo que eu zero elementos fora da diagonal. Então, eu vou poder trabalhar com um circuito desacoplado, ou seja, um circuito sem mútuos. Então, é isso que a gente vai ver a aula que vem. Se vocês já quiserem adiantar essa dedução como exercício, né? Não vale nada, mas vale pelo conhecimento que vocês vão ter, né? Aí a gente pode até tirar dúvida também.
Tudo bem, pessoal? Eu agradeço muito aí a paciência de vocês, a presença de vocês, e a gente se encontra, então, na aula que vem. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma questão para ser colocada? Obrigada. E aí eu vou colocar esse material, você não tem muito mais do que isso, né? Ah, sim, esqueci de falar outra coisa, pessoal. Esqueci de falar um negócio. Essa foto aqui, ó, tem uma foto aqui no terceiro, tá lá no material, né? Tá lá disponível também, já tá lá no coisa. No Facebook eu peguei uma aula bem interessante, bem prática, né? Um professor estava na estrada, parou, então tem até o caminho, eu não sei se consegue, tem endereço, mas se você procurar no Facebook, Universo da Elétrica, tem esse vídeo. Desse vídeo eu peguei 2 capturas de tela. Uma linha de transmissão normal, sem transposição. Então, você vê, ó, tem 3 linhas aqui, ó, você vê como eu falei para o Joaquim. Joaquim não, foi o... Ai, não, acho que sumiu a pergunta aqui. Não foi o Joaquim. Foi... Quem perguntou aqui, que falou, entendi. O Alessandro. O Alessandro tinha perguntado da própria, da mútua e tal. Então, aqui, ó, o feixe que eu falei, ó, você vê aqui, em cada linha aqui, ó, pelo que eu vi, tem 4 condutores. Então, tem um feixezinho, por isso que eu dependo da distância dos condutores para saber a própria dele. Então, tá aqui, ó, ele vem, aí, ó, eu tenho um isolador, no caso, o isolador aqui, ó, tá na horizontal, ele tá tracionado. Então, eu venho a linha, o fino aqui é a linha. Esse grossinho aqui é o isolador. Então, você vem com a linha, aí o isolador tá aqui, ó, a linha tá tracionada, mas aí ela fica tracionada pelo isolador, e aí ele vem dar a volta aqui, ó, faz uma barriguinha e continua. Isso é uma fase, aqui tem outra fase, e aqui tem a terceira fase, na foto que eu peguei. E aqui, ó, essa aqui é uma linha sem transposição, uma torre que não tá, só tá passando direto, sem transpor. Esta torre aqui, ó, ela faz a transposição. Então, você vê que ela tá bem bagunçadinha. Então, ó, você vem a linha, aqui por trás não dá para ver, mas aqui por trás está dando uma volta, mas aqui pela frente você vê, ó, vem a linha, ela segura aqui no isolador, mas esse trecho aqui, ó, tá um trecho isolado, você vê que morre aqui no isolamento, mas aí ó, tem um trecho de linha que vem, dá a volta e cai na fase C, para seguir em frente. Né? E isso acontece em todas elas, então dá uma misturada aqui nessa torre. E se vocês quiserem ver isso aqui em movimento, né, com a narração dele, está aqui no Facebook, achei muito legal. Até um professor do Nordeste, não sei de onde é, mas o sotaque não esconde isso. Tudo bem? Então, bom descanso para vocês e até a aula que vem, até terça-feira. E aí, as revisões, então, não deixem de fazer lá a sua recorreção. Bom, eu vou sair aqui, eu tenho que não sair da reunião, eu tenho que sair da chamada. Até logo, então, pessoal. Eu vou sair da chamada. Ainda não é possível encerrar. Então, peraí. Sai, para a gravação, interrompe gravação,